da proteção de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária da Igreja Segunda Turma de Câmara Reunida de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nesse dia 7 de julho de 2016. Cumprimento os eminentes pares e, em nome da turma, cumprimento do procurador e os advogados e as partes que se fazem presentes, sejam todos muito bem-vindos. Se não houver objeção, dou por aprovada a ata da sessão anterior. Deixa eu falar com o desembargador Guiomar. Bem, o processo número 1 da pauta, embargos infringentes de espólio de Sônia Maria e Banco do Brasil, do qual o relator é o desembargador Carlos Alberto, eu tenho vista dos autos e o desembargador Guiomar aguardou. Os demais votaram. Penso que eu, da outra vez, já fiz isso e vou fazer de novo, aguardar a presença do relator para que a gente possa continuar esse julgamento, se estiverem de acordo. Desembargador Guiomar, vamos fazer isso. Esse caso aqui, o desembargador Carlos Alberto é o relator. É um infringente, a boa parte já votou, falta o meu voto e o de Vossa Excelência. Na sessão passada, nós adiamos porque o desembargador Carlos também não pôde estar presente. E, mais uma vez, eu vou ter que fazer isso. Se tiver muito adiamento também, a gente faz uma extraordinária, tá? Porque nós estamos sem uma sessão do mês passado, lembra que... Você vai adiar, não? Vou. Mas a gente precisa adiar, porque o problema foi excedente, né? Se adiar isso, você tem que adiar tudo. Então, eu estou colocando na consideração de vocês. Vamos ver se alguém me convence. Eu particularmente, não tenho, acho que nem participo da sessão do voto, não sei se participo. Mas eu me preocupo muito com os precedentes abertos. Então, a partir de agora, quando o relator não tiver, não se vota nada. Não, não é isso, desembargador. Porque veja naquela situação dos embargos infringentes, ex-infringentes, hoje é aquela técnica de julgamento, né, que o Código colocou, que podendo quem já tiver votado, rever o voto. Não precisava colocar, né? Porque, na verdade, não tem terminado o julgamento, aí poderia ter revisto. E isso aí gerou essa encrenca vai encalhar. Vai encalhar. Né? Eu prefiro... não votar. Tudo bem, Tudo bem, aguardando. Então, vamos aguardar. Ele também pode ser convencido. Pelo menos o relator. Ao desembargador Guiomar Teodoro Borges, para o 3 e o 7 da pauta. Senhor presidente, pela ordem, eu já compareci 2 vezes para julgar um regimental, mas o desembargador Carlos Alberto não está aí. Mas ele poderia acolher o voto dele mais tarde, até porque na próxima sessão, nas próximas 2 sessões, possivelmente eu não estarei aqui. Então nós iríamos julgar isso aqui só em outubro. Então eu gostaria de julgar esse aí, e depois desse vista do desembargador Carlos Alberto para proferir o voto, se faltar o voto dele, se for necessário. Eu não sei qual é o da pauta. Eu não sei também. É um infringente que eu estou com ele aqui, a página já está até amarelada. 3 da pauta. Bom, eu não participo desse julgamento, mas acabamos de decidir que eu aguardaremos. Agora, eu não participo desse, fica o critério do desembargador Guiomar. Senhor presidente, eu vou seguir o critério anterior, pedir para adiar com a devida vênia do desembargador Sebastião. Eu acho até compreensível que ele já compareceu 2 vezes aqui convocado para isso, mas até porque também tem uma petição para apreciar nesse trem aqui. Né? O problema é que essa petição, eu não sei se eu vou precisar, de repente, até ouvir, sei lá, dar uma examinada, tem que examinar essa petição aqui. Uma petição substanciosa. Eu vou, então, pedindo compreensão do desembargador Sebastião, 3º da pauta. Compreensão da parte, não meu. Da parte, eu falei da parte. Foi o 3º e o 4º, Excelência. O 4º é a mesma coisa, né? É porque é da outra parte. Né? Mas então fica adiado os 2, tá? Certo, Excelência. Bom, então fica adiado para a próxima sessão
esses recursos de embargos de declaração opostos. Um é autor, o outro depois é o recorrido, é o Catur e Cuiabano Comércio de Petróleo. Fica adiado para a próxima sessão. Vamos fazer uma extraordinária, você vai. Que dia que você vai viajar? Não, eu fico à disposição. Pode fazer. Não, no meio do mês, fazer uma extraordinária. Bem, o 2 da pauta também fica adiado, Conomale e Egnon é uma rescisória, porque tem em vista dos autos do desembargador Carlos Alberto, que se encontra ausente. E o 4 da pauta, Marilândia, Felipe, Tomé, Trevisol e Televisão Centro-América, infringentes também. O relator, desembargador Carlos Alberto, se encontra-se ausente, justificadamente, então fica adiado. O 11 da pauta, também por ausência justificada do desembargador Carlos Alberto, infringentes de MJ da Silva e Santos, União Química Farmacêutica Nacional e Biolab. O 14, face à ausência justificada do desembargador Carlos Alberto, conflito de competência da comarca de Juína. Também o 15, regimental, de Valmir de Souza e outros, ausência justificada do relator Carlos Alberto, e o 16, regimental, de Oriel Miranda da Silva. Pedido de preferência. Foi convocado, desembargador. 19 da pauta, desembargadora Serli, regimental do juízo da segunda especializada em infância e juventude e agravado da primeira vara especializada em infância e juventude. Tem a palavra Vossa Excelência, desembargadora Serli. Emenda. Acho que eu vou ter que levar. É aquele de tudo, né? Agravo regimental, conflito de competência, embargos de declaração, juízos em conflito, ilegitimidade recursal, recurso não conhecido, decisão monocrática da relatora mantida, recurso conhecido e desprovido. Explicando. As decisões tomadas em conflito de competência até admitem recurso, porém, em nenhuma hipótese, a legitimidade para tanto alcança qualquer dos magistrados envolvidos. Quer que eu leia o voto? Eu voto, não sei. Mas não sei de que se trata. Então tá bom, vamos lá. Trata-se de recurso de agravo regimental. É regimental, né? Vou ler. Não precisa ler, não. Não, vou ler. Trata-se de recurso de agravo regimental interposto pelo excelentíssimo senhor Túlio do Alibe Alves Souza, juiz dirigente administrativo do Juizado Especial da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá. Com o fim de reformar a decisão, que sob o pálido da falta de legitimidade recursal, negou seguimento ao recurso de embargos de declaração interposto em face do acordo proferido nos autos de conflito de competência número tal. Para tanto, aduz o agravante que, diferentemente do que dispôs a decisão agravada, o recurso de embargos de declaração não teve a finalidade de manifestar rebeldia ou mesmo de rediscutir o decidido pelo colegiado no conflito de competência, mas sim objetivou apontar a contradição existente entre a fundamentação do acordo e a proclamação do seu resultado. Ainda saliento o agravante que os eminentes membros julgadores da Igreja, segunda turma da Câmara Cíveis Reunidas de Direito Privado desse sodalice, ao decidirem o conflito de competência, reconheceram que o procedimento para apuração da infração administrativa às normas de proteção à criança e adolescente é de natureza jurisdicional e não administrativa. Todavia, ressalta que no resultado do julgamento declararam o conflito procedente e determinaram que o suscitado, a hora agravante, passasse a julgar e decidir as matérias questionadas na qualidade de dirigente da unidade, juiz dirigente da unidade. Isto é na seara administrativa. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, parecer da Procuradoria opinou pelo conhecimento do recurso e o seu provimento. E aí eu venho explicando. Por expressão. Da Procuradoria. Não vou ratificar, depois de mim. Ratificado. Tá. Por expressão do parágrafo 2º do artigo 52
do nosso regimento interno, o recurso de agravo regimental tem cabimento, dentre outros, quando a decisão monocrática do relator possa causar manifesto prejuízo a qualquer das partes. Pois bem, na hipótese, insiste o agravante que, diferentemente do que dispôs a decisão agravada no recurso de embate de declaração, não teve a finalidade de manifestar rebeldia, ou mesmo de rediscutir o decidido pelo colegiado no conflito de competência. Pelo contrário, objetivou apontar a contradição existente entre a fundamentação do acordo e a proclamação do seu resultado. Não assiste razão agravante. Como a própria designação sugere, os embargos de declaração constituem modalidade recursal, a qual, ainda que desprovida de pretensão infringente, tem por único objetivo manifestar o inconformismo da parte com o decidido. Ocorre que, por não se ajustar ao conceito de parte, nenhum dos juízos em conflito dispõe de legitimidade para recorrer das decisões tomadas em conflito de competência. Note-se que não se está falando de cabimento, mas sim de legitimidade recursal. As decisões tomadas em conflito de competência até admitem recurso, porém, em nenhuma hipótese, a legitimidade para tanto alcança qualquer dos magistrados envolvidos. Em casos tais, até por uma questão orgânica, não pode o magistrado singular se insurgir contra a decisão do tribunal a que está submetido. Antes, deve aquecer e, quiçá, provocar nova orientação, com outros argumentos em outra oportunidade. A propósito, conflito de competência. O juiz que, no âmbito do conflito, é declarado competente para o processamento de julgamento da causa, está sujeito à decisão do tribunal. Não pode insurgir-se contra esta por meio de recurso, agravo regimental não conhecido. Ari Pargendler, ministro, que fez essa maravilhosa jurisprudência. E juntei mais algumas outras jurisprudências também nesse sentido, umas 4. Ou seja, nos termos da decisão agravada, em conflito de competência, não assiste ao agravante qualquer legitimidade recursal. Então, sem que tenha o agravante convencido a relatora do desacerto da decisão, tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa, permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência. Ante exposto, conheço o recurso e nego o provimento. Eu acompanho a relatora lamentando essa situação, a postura desse magistrado, que tenho como competente e íntegro, mas absolutamente absurda a posição que ele tem adotado nessa situação. Desde o primeiro momento, né, nós temos decidido quem era o juízo competente. Está absolutamente claro, não teria nada para aclarar, ainda que fosse cabível o recurso, que não é. E, enquanto isso, os processos que tramitam nesse juízo, salvo se melhorou muito ultimamente, se encontravam parados, aguardando essa decisão, que considero, repito, postura absurda do magistrado. Não lhe aplico multa, neste caso, apenas e tão somente porque não há valor à causa e nem como aplicar. Mas eu realmente estou muito decepcionado com essa postura. Colho o voto, desembargador Guiomar. Eu estou de acordo com a relatora. Desembargador Disseu. De acordo. Desembargador Sebastião de Moraes. Senhor presidente, eu ouvi atentamente a palavra de Vossa Excelência, mas a questão é que ele não detém legitimidade para recorrer, essa que ela disse, mas não estamos discutindo mérito, não está sendo discutido decisão do colégio, está discutindo decisão monocrática, e toda decisão monocrática é passível do regimental, esse que é o único problema que eu vejo isso. Mas a decisão monocrática foi no sentido de que não cabia o recurso. Ele lá já disse, o senhor não pode recorrer, o senhor não é parte dele para recorrer. Eu estou de acordo, eu acompanho Vossa Excelência. Acompanha a desembargadora Serli. Então, a unanimidade, o recurso não foi conhecido. Desembargadora Creucia é impedido. Hein? Desembargador Sebastião está liberado? Desembargador Sebastião, obrigado. Obrigado. Tá? Se nós formos elaborar se formos providenciar uma extraordinária, nós comunicaremos brevemente vocês para conferir a agenda. Tá?
Desembargadora Cleoci, Vossa Excelência é relatora do conflito de competência 5.073/2016, do juiz da primeira especializada civil, juizado especial civil e o juiz da sexta vara civil da Comarca Capital. Parecer é pela procedência. Como fica? Ratificado. E se meus pares me permitirem resumir, eu, em consonância com o parecer, eu estou julgando procedente, e aqui eu aplico a súmula 235 do STJ para decidir que a competência do juiz suscitado. Todos de acordo? Conflito procedente nos termos do voto da relatora. Tchau. Desembargadora Cleoci, agora o 6 da pauta, também conflito de competência. Esse aqui é o 30.234 de 2016, o juiz da 11ª Vara Civil da Comarca da Capital e o juiz da diretoria do Fórum da Capital. Parecer é... Onde é que está? Está ratificado pela improcedência. Em dissonância, eu estou reconhecendo a competência da diretoria do foro para efetuar esse registro de nascimento tardio. Bem, como vota a desembargadora Serli? Eu profiro o seguinte voto. Tenho um entendimento firmado no sentido de que a competência é do juiz da vara civil, conforme já votei no conflito de competência 155 a 135 de 2013. No entanto, sem rever posicionamento anterior, curvo-me àquela manifestada pela maioria nesse julgamento e acompanho o relatório. Então, estou ressalvando meu ponto de vista, mas acompanhando. Aqui é o seguinte, esse aqui nós já decidimos a questão do registro tardio. O registro tardio, no meu sentir, da Lei de Registro Público, no Código, manda para a vara. Mas, lembro da discussão, a praxe universal adotada no estado de Mato Grosso é da diretoria do foro, principalmente porque lá se dizia o seguinte, quando houver suspeita de falsificação, adulteração, aí que manda para a diretoria do foro. Isso foi de uma vez, para simplificar. Então, eu estou dizendo que eu continuo pensando da forma diferente, mas estou me curvando a maioria. E nós estamos mandando para a diretoria do foro. Aos costumes. Aos costumes. Então, desembargador, está aqui o voto. Desembargador Guiomar, de acordo. Desembargador Dirceu, demais de acordo. Então, por mais, diga aí, por unanimidade. Vai quebrar o dente, a boca. Embargos de declaração de Marcos Vanderlei Parra e Euclides Zonta, do qual sou relator. Ação rescisória, omissão e contradição, vícios inexistentes, rejulgamento da causa, inviabilidade, recurso não provido, erro material, correção determinada. O que foi o erro material? Esse aqui é o número 8 da pauta. Não é nem erro material, é grafia mesmo. É originária por ordinária, etc. Então, recurso. É dedilografia. Recurso não provido à unanimidade. O 9 da pauta, embargo de declaração de Unisact e Sociedade SC Autoposto Limitado. Esse aqui é aquele caso da empresa que se insurge. Estou dizendo só para relembrar, sobre esse equipamento que se coloca nos veículos para que sejam rastreados, né? Se lembrarmos aqui, o motorista encontrava-se sob a mira de um revólver,
conseguiu acionar quando deu, o cara ainda foi ligar para todo mundo, menos para quem tinha que ligar. Lembra disso? Lembra desse julgamento? Então eles querem, não tem vício inexistente, então não provendo também esse recurso aqui. Todos de acordo? Recurso não provido à unanimidade. Também da mesma, aqui Renavisa e esse posto, mesma situação. Recurso também não provido. E o 17, conflito de competência entre o juiz da quinta vara e o juiz da primeira vara. Da quinta vara da capital e a primeira vara de direito bancário. Aqui o que é? Cobrança de serviços bancários não contratados, juros de cheque especial, extorsivos, incidências do artigo, tá, por isso que estou entendendo que o juiz competente é o juiz do direito bancário. De acordo. Tá? Ué, não criou a vadia bancário para isso? Sim. Banco é banco com eles, pô. Então, se todos estiverem de acordo, o conflito procedente. Aparecer? Como é que tem? Aparecer tem esse aqui? Não, né? Tem? Tem que ser igual a vara Sem parecer? Então. Filho. Desembargador Liceu, 12 da pauta, conflito de competência entre a quinta vara de Sinop e a segunda vara de Sinop. Cíveis, as duas. O parecer é pela procedência. Procedência. Pela improcedência, está anotado aqui. Hã? Improcedência. Declara a competência do juiz da quinta vara da comarca de Sinop para o julgamento da causa. Então, o conflito pela foi? Procedência. Pela improcedência, aliás, está certo. Hein? Parecer é procurador de justiça pelo tal, o Dr. Mauro define pela improcedência do conflito citado de modo tal. Só que eu estou julgando procedente, tá? Adianto que assiste razão justamente na medida em que a sonegação de bem comum visa a extinção do condomínio formado sobre os bens de copropriedade das partes, em razão da partilha, ocorrida em ação de dissolução de união estável. Não importa para a solução do litígio que a origem do condomínio que se busca extinguir tenha advindo de partilha dos bens do casal em ação de dissolução de união estável, pois a discussão da demanda diz respeito ao direito real que cada condômino possui. Denota-se tratar-se de ação autônoma e não fase de cumprimento de sentença, como faz crer o juiz suscitado. Inclusive, de se observar que a ação se fundamenta no artigo 1320 do Código Civil. Assim, o processo de julgamento do feito reforça a competência privativa das varas de família, inserindo-se na matéria própria das varas cíveis. Confira-se a recente jurisprudência desta Corte. Conflito negativo de competência, ação de alienação de bem comum, imóvel partilhado no processo de arrolamento, sentença homologatória pela vara de família e sucessões, ausência de dependência, ação autônoma, conflito procedente. Desembargadora Maria Andrade Haddad, primeira turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, em 6 de 8 de 2015. Com as condições de sonância parecer ministerial, julgo procedente o conflito. Foi feita a partilha e depois eles quiseram seguir o condomínio. Então, o que me parece que às vezes vincula a vara de família é até resolver todas as pendências de ordem das relações, ou de união, ou essas estão resolvidas definitivamente. Unanimidade deram julgar procedente o conflito. Desembargadora Serli, aqui um agravo de Banco da Ecoval, tendo como agravado Edmar Vieira Barbosa. Então, adiada a conclusão do julgamento, ou retirada de pauta? Adiada para a próxima sessão, o 13 da pauta. Desembargador Guiomar, o 18, embargo de declaração de Cíntia Melissa Lazarete Stranieri, tem como embargado Giancarlo Giuliani e Ana Luísa Franco Caliani Giuliani. Declaração, senhor presidente. Eu não divisei no acordo os defeitos que a parte aponta e estou negando provimento aos declaratórios. Você tem a sentença julgada. Querem que leia? Não. Todos de acordo? Sem alteração. Recurso não provido é o 18. E o 20?
embargo de declaração de Adeon Lemes do Prado, embargado Tânia Sateles de Figueiredo Pinheiro. Embargador Guilmar, o relator, tem a palavra. Mesma solução, não divisei no acordo. Todos de acordo, recurso não provido. Estou negando o problema. Agradecendo muito a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão. Não pode, está muito cedo.